E o preconceito tem como premissa o desconhecimento e a falta de respeito, né? Independente da crença de cada um, saber que o outro tem direitos, assim como todas as pessoas, é fundamental para que se elimine o desrespeito e a violência. Hoje a gente conversa sobre o direito LGBT, que é o de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e tudo mais que essa sigla engloba. Para falar sobre isso, eu recebo a coordenadora da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Blumenau, Fabiana Cunha. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Gisele, tudo bem. Fábio, o que a gente viu ali nessa matéria de uma transexual que foi impedida de voar? Vamos falar da questão legal antes de falar da questão de preconceito. Para uma pessoa, para um transexual, que é uma pessoa que nasceu com um gênero e se identifica com outro gênero. Sim. Até, como eu não sou especialista no assunto, se eu falar qualquer termo que não seja de acordo com o que as pessoas gostam ou que seja correto falar, eu peço desculpa, tá? Mas a gente quer abrir a mente das pessoas, né, Fabiana? Sim, sim. Que cuidado as pessoas têm que ter em relação à identidade social e o documento de nascimento? Existem alguns regulamentos que não abrangem todas as áreas. Então, esse regulamento, esse decreto que foi citado na reportagem ali, é um regulamento do âmbito da administração pública federal. E não abrange também, infelizmente, órgãos particulares, empresas particulares, como é a empresa aérea. Então, isso provavelmente ali aconteceu um pequeno um desencontro de informações, porque a passagem nem foi emitida por ela, foi emitida, me parece, pelo órgão que estava convidando ela, que era um órgão federal, que habitualmente já usa, então, o nome social. E daí foi onde provavelmente deve ter acontecido bem esse descompasso, porque a gente não tem, hoje, uma determinação para usar o nome social em todas as áreas. Existem regulamentos que autorizam o nome social em alguns âmbitos, como eu estava ali dizendo. Tá? Então, mais ou menos isso. Certo. Então, quer dizer, vai ter em alguns locais que ela vai ter que usar o nome da identidade lá do nascimento. Isso. Infelizmente, ainda existem essas restrições e tem alguns locais que precisa ser usado o nome de nascimento. O nome que consta no seu registro civil, enquanto ela não fizer a alteração judicial do registro civil. Ela pode optar por nem fazê-lo, mas aí vai ter que usar o nome, tá, que consta no registro civil em alguns locais. Porque esse decreto que eles citaram, infelizmente, é para o âmbito da administração pública federal. Ele não é amplo para todas as áreas, para todos os setores da sociedade civil e todas as empresas, infelizmente. Vamos falar agora, Fabiana, do que é a identidade de gênero. A pessoa tem a liberdade de se vestir, de se portar da forma que ela se sente mais confortável. Como é que se lida com essa situação? Assim, entre os próprios coletivos, os militantes da causa, eles já têm várias determinações. O Estado de Nova York, a cidade de Nova York, identificou e denominou mais de 30 nomes e identidades para gêneros, designações diferentes para gêneros. Que LGBT ficou uma sigla pequena, ficou, né? Isso. Então, geralmente não se limita muito, né? Eles não ficam limitando a essas 4 letras, ou o que é trans, cisgênero e outras designações. Mas isso é uma questão de discussão deles. Legalmente, a gente tem agora determinações, designações e conceitos que estão contidos nesse decreto que foi citado, é 8.000, se não me engano, 272 ou 727, que foi emitido... 8.727. Isso, que foi emitido no ano passado, em 2016, e que trouxe essa resolução para autorizar e determinar o uso do nome social no âmbito das autarquias e da administração pública federal. Nesse decreto, ela citou claramente o que é nome social e o que é identidade de gênero. Então, a gente tem uma designação legal contida nesse decreto. O nome social é como a pessoa tem a parte correta ali da lei, mas em resumo é como a pessoa se designa, como ela se identifica para a sociedade, como ela se reconhece. Qual é o nome que ela usa para a sociedade, como a sociedade reconhece ela com aquele nome. Claro. E a identidade de gênero é uma dimensão da identidade da pessoa entre a sua relação com o masculino e o feminino, durante como é que ela atua aí nas questões da prática social e também como isso, sem relação com o registro que está
lá no registro civil, qual foi o sexo que foi incluído lá. Então, é como é a dimensão da sua identidade, como ela se identifica e qual é a sua prática social. Ok. E, Fabiana, homofobia é crime? Como é que o nosso governo está andando com essa questão? Essa é uma das pautas, é uma das lutas desses coletivos em todo o Brasil, porque a homofobia ela ainda não é considerada crime. Né? A gente tem já aí correndo no Congresso há algum tempo uma legislação que busca tratar a homofobia como crime, assim como o racismo ou outros crimes, né? Agora o feminicídio. Mas isso, claro. Isso assim por várias pressões, né? Porque existem muitos pontos contrários, favoráveis, mas existem muitos pontos contrários. Isso não anda no Congresso, está desde 2006 aí parado. Então é uma situação que não desde avança. Desde 2006. Inclusive quero mostrar aqui um dado que a Fabiana nos trouxe. Mortes de LGBT no Brasil. Separado por estado, gente. Essas mortes aconteceram e olha ali, São Paulo 29, isso só em 2017, tá? São Paulo, Minas Gerais 29, 16 no Paraná, 18 no Rio de Janeiro e assim vai, infelizmente, esses números. Qual é o motivo? O que motivou? O preconceito. Somente isso. Mataram porque não gostavam que a pessoa não era do jeito que eles queriam. Isso mesmo. E isso é triste, é por isso que a gente discute aqui essa questão da legalização, ou melhor, da criminalização da homofobia, né? Isso mesmo. Porque, e a gente busca também discutir, trazer isso com a ajuda da mídia, de vez em quando tocar no assunto, porque é o desconhecimento, como você disse no começo, que causa esse preconceito e que daí chega nesse resultado que a gente vê aqui. Tá? Você disse que desde 2006 está tramitando essa questão de transformar a homofobia em crime. Algum passo dado pelo nosso governo para realmente a gente ver essa situação? Porque, infelizmente, se não se entende pela razão, pelo bom senso, a gente tem que colocar uma lei para... Às vezes a gente pensa que lei resolve tudo. Não né? resolve, também não sabe. resolve. Mas já ajuda porque a gente... Pelo menos a punição vai ser maior. Isso que se espera. Porque hoje, assim, havendo caso de mortes, como tinha ali, a gente não tem como punir, porque houve agressão, houve morte, existe outra legislação. Só que não há esse agravamento, nem esse número expressivo dizendo que realmente foi por conta de homofobia. Tá? Então, esses números são levantamentos extraoficiais. Ninguém também vai alegar. Não, exatamente. Claro. Exatamente. Como é que a gente trabalha isso nas escolas, Fabiana? As escolas... Há uma conscientização maior de respeito pelo próximo? Infelizmente, as escolas não estão podendo trabalhar esse assunto aqui em Blumenau por enquanto, tá? Existe uma ADIM que está falando disso, então algumas ações aí para tratar desta proibição, dessa vedação. Mas está sendo discutido no STF. Então vamos discutir um dia a respeito disso, né, Fabiana? Com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente obrigada. que agradece. Obrigada.